Chegamos na quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, e a benfeitora Marta, pelo médium Marcel Mariano, continua nos trazendo as belíssimas mensagens de exaltação à vida, nos demonstrando a imortalidade da alma, nos chamando a atenção para o mergulho interior, fazendo-nos e nos provocando a olharmos para dentro, trazendo o Cristo como o maior modelo e referencial. E hoje ela vai falar da morte, da necessidade de gozar a vida e esquecendo que a finitude do corpo se dará um dia, porém o espírito nunca morre. Somos imortais. E é essa a chamada que ela vai nos trazer nesse dia de hoje, quando ela diz assim: em tempos de tanta exaltação da vida, a morte se constitui no seu contraponto. Fala-se em ganhar a vida, gozar a vida, aproveitar a vida, esquecer a morte, anestesiando sua incidência porque é a vida que realmente tem valor. Certamente que entre esses defensores e propagandistas da vida estão aqueles que fizeram tais afirmações em cima da plataforma materialista, onde a combinação de saúde e dinheiro conclama qualquer um a situar a vida como a panágio maior da existência. Não passa pela cabeça da maioria esmagadora deles elucubrar sobre a vida além das fronteiras das células orgânicas. Uma possibilidade, se existir, além do estojo de ossos, é campo da filosofia e da religião, incabível numa vida que deve ser fruída enquanto o corpo exibe vitalidade e robustez. Depois, tudo passa. Sempre que as circunstâncias constrangem o ser a examinar essa alternativa, a quase totalidade dos indivíduos, por automatismo, prefere postergar esses raciocínios para o crepúsculo da existência, quando as forças orgânicas começam a evidenciar de maneira mais enfática seu declínio. Morrer, passar dessa para melhor, alcançar o degrau acima, descansar na vida eterna, são ótimos passatempos de idosos sem metas e religiosos com cheiro de sacristia. Gente nova e robusta tem mais que prestigiar e desfrutar a vida enquanto é tempo. Depois, tudo passa. Ligeira observação nos anais da história nos dará a certeza de que o palpitante assunto não é tema recente. Em civilizações perdidas, ancestrais e antiquíssimas, poderemos localizar as castas sacerdotais já pensando nessa continuidade da vida após o sepulcro. Rituais aos antepassados, oferendas aos deuses, livro dos mortos entre etruscos e egípcios atestam que existia uma preocupação com o pós-viver no corpo. Afrescos, estátuas e pinturas em santuários famosos não deixam dúvida de que o ser humano, de então, tinha alguma preocupação com o que viria depois. Muitos receios assaltavam o crápula e o meliante contumaz. Em cima desses medos, a cultura popular e os religiosos construíram a ideia de um céu para os bons e um tártaro para os indignos e venais. Afinal de contas, tudo passa. Ritos de passagem, manuais e regras de fidelidade à moral e aos bons costumes passaram de geração em geração, construindo uma ideia de que o bem tem prêmio e o mal sofre castigo compatível, além da carcaça orgânica dissolvida quando da anóxia e da cianose cerebral. Não seja de estranhar muitos optarem pela definição de que são tementes a Deus. Ficou nestes a ideia de que a relação com o divino deve ser baseada no medo, no temor. O amor ficou à margem dessa relação entre a criatura e seu Criador. Em muitos lugares, a religião e o sacerdócio remunerado, teólogos puritanos e a casta eclesial evitam qualquer incursão no tema da vida após a morte, temendo evidenciar as próprias contradições. Receiam perder o ilusório poder que detém sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. E em meio a um rebanho sem orientação segura, fundamentada numa fé lúcida e esclarecida, guiado por alguns que falam superficialmente de espiritualidade, mas gostam mesmo das conquistas terrenas e seus prazeres passageiros, temos no atual cenário do mundo
quem crê e descrê ao mesmo tempo. Ora afirmam ter certeza, no minuto seguinte, entregam-se ao vacilo da fé instável. Agarram-se desvairados a livros e bordões de ocasião, acreditando que a simples crença e adesão a uma estatística no seio de uma doutrina é credencial suficiente para garantir o voucher de acesso aos campos elíseos. Esbravejam, de tonfa na mão, que a fé é suficiente para assegurar a salvação. Qualquer outro campo da análise filosófica ou científica é, por automatismo de defesa, rejeitado de imediato. O crente teme ser tragado pela força do argumento e por isso se escuda no argumento da força dogmática, castelo onde oculta a própria ignorância acerca dos vastos horizontes da vida. Não estão errados, estão apenas no limite de suas possibilidades de compreensão nesse momento evolutivo. Não os ataques por causa desse comportamento. Também já procedeste dessa forma em algum momento de tua longa jornada. Hoje, tens o pensamento mais dilatado e a morte não te parece o fim da vida, mas tão somente o abandono do veículo cujo motor ficou sem óleo para continuar a viagem. O chofer abandona o carro na margem da estrada e segue a pé. O estágio na corporalidade pode ser longa, centenária, mas isso também passa. E ele, o divino amigo, nos garantiu ter vindo para nos doar vida, e vida em abundância. Ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos, fazendo da noite tumular uma primavera de bênçãos. Permanece atento ao que fazemos e pensamos e nos tem esperado pacientemente pelos milênios sem fim, mas talvez tenha chegado o momento de recordar que tudo passa. Perdoe tomar seu tempo nessa missiva despretensiosa. Tens pressa em sair de casa. Amanhã, quem sabe, tornaremos a tocar nesse tema. Afinal, tudo passa. Essa é a mensagem de Marta em Salvador, 15 de fevereiro de 2023. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser. Vamos em frente.